Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal e com muita alegria começando mais uma das nossas séries, queridos. A série que nós vamos trabalhar no mês de julho será sobre o profeta Naum, um livro, queridos, na Bíblia, no Antigo Testamento, que tem apenas três capítulos, mas que traz muito ensinamento para as nossas vidas. Naum foi um profeta de Deus que ele viveu ali, queridos, em Judá, no tempo quando os assírios, eles estavam atacando os reinos e eles eram um império da época. O reino de Israel já havia caído e agora eles estavam atacando o reino de Judá. Eles tinham conquistado algumas cidades, no tempo de Ezequias. Eles não conseguiram, porque o Senhor livrou eles de maneira miraculosa, mas com o filho de Ezequias, Manassés, que foi um rei mau, que se desviou da presença do Senhor, eles conseguiram tomar justamente Jerusalém. E aí eles levam, eles fazem desse rei um rei cativo, e aí cobrando muitos impostos, e no meio do caminho ainda levam ele cativo, o rei Manassés ali para a Síria. Mas de qualquer forma já estava no final, esse império já estava começando a ruir, como de fato em 612 a.C., a cidade de Nínive, ela é tomada pelo novo império que se levantava, que era a Babilônia. E Naum, ele está em meio a tudo isso. E a mensagem que ele entrega é uma mensagem de juízo para justamente a Síria, em particular para Nínive, que era um grande centro extremamente importante daquela cidade. Ele fala sobre o juízo de Deus. Não sei se você lembra, mas no livro de Jonas, o Senhor leva para Nínive a sua misericórdia. Lembra? Até Jonas, ele quer fugir, ele não quer levar, porque os ninivitas, os assírios, eles são muito maus com o povo de Judá, com o povo de Israel. Eles são extremamente destruidores e mais cruéis, mas mesmo assim o Senhor manda ele ir lá e levar essa palavra de compaixão, de misericórdia. Com Naum é o contrário, já passou, o povo não se arrependeu, a nova geração não se arrependeu, não seguiu os conselhos de Jonas, e agora o Senhor manda Naum, porque já estava fechando o ciclo do Império Assírio. A Síria, queridos, que hoje atualmente ficava na região do Iraque, pegava uma parte da Turquia também hoje, são os estados atuais que estão naquele local onde eles residiam, mas que foi um reino, que foi um império muito cruel, que estava no seu fim. Então, Naum ele vem para falar contra tudo aquilo que eles haviam feito e que realmente o juízo de Deus ia cair sobre eles, não tinha como eles escaparem desse juízo. Então é dentro desse contexto que ele vai desenvolver aquilo que ele tem, as suas profecias que o Senhor entregava para ele. O contexto é esse, é um contexto de guerra, um contexto de desolação, é um contexto onde o inimigo muito cruel está lutando contra a sua vida, está lutando contra a sua terra, e ele fala justamente sobre o juízo que o Senhor traria a esse povo tão cruel que eram os ninivitas, os assírios, como de fato, realmente tudo aquilo que ele falou acabou acontecendo. E Naum, logo na entrada do seu livro, queridos, no versículo 2, capítulo 1 e o versículo 2, ele abre falando um pouquinho sobre quem é o Senhor, sobre o seu juízo, sobre a sua justiça. E olha só o que ele fala. Naum, capítulo 1 e o versículo de número 2, ele começa: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. E aí ele continua falando um pouquinho sobre a grandeza de Deus e aquilo que ele iria fazer, trazer como juízo para aquele povo tão cruel que havia destruído tantos e tantos reinos, que eram os assírios. Então esse é o contexto. Mas o que me chama a atenção é que ele começa dizendo que o Senhor é um Deus zeloso.
Zeloso, querido, significa alguém que tem uma dedicação especial, que protege, que cuida, que ama, que é leal àquilo que realmente tem valor em sua vida. E o nosso Deus, ele tem essa característica. Eu não sei se você já ouviu aquela expressão, popular que diz que as pessoas só dão valor depois que perdem. Queridos, essa expressão é uma verdade em nossos dias, mas não é verdade quando nós falamos do nosso Deus, porque Ele sempre valoriza. E por Ele valorizar aquilo que realmente importa, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. E esse cuidado, quando ele não é respeitado pela outra parte, então incorre no juízo, nas consequências negativas de toda pessoa, de toda escolha que é feita em relação à independência de Deus, a se separar de Deus. Inevitavelmente vai fazer com que consequências negativas cheguem à pessoa que está tomando essa decisão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Queridos, no nosso dia a dia, por causa justamente desse mundo caído, nós vivermos nesse mundo caído, lutando contra a carne todo o tempo, lutando justamente contra o inimigo de nossas almas, uma das coisas que acontecem com o ser humano é não dar valor para aquilo que ele tem, para aquilo que está diante dele, para aquilo que ele já conquistou. E isso faz com que as pessoas fiquem sempre dentro de algo negativo, de pelo menos duas coisas, duas características negativas, que é sempre olhando para fora, sempre olhando para aquilo que eu não tenho ainda, e o fato de ficar olhando e desejando aquilo que eu ainda não tenho, criando sonhos, criando ilusões de que aquilo vai ser melhor, de que aí sim eu vou poder ser feliz, de que aí sim as coisas ficarão bem. E isso faz com que a gente fique apenas reclamando porque eu não tenho aquilo que eu quero, ou então sempre decepcionado e frustrado por não conseguir alcançar aquilo que eu julgo ser importante. E a segunda característica negativa é justamente não valorizar aquilo que nós já temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, essa desvalorização faz com que essa pessoa, que ela sempre fique dentro de um ponto de ansiedade, de preocupações muito grande. E quando eu não valorizo quem está ao meu lado, não valorizo aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já conquistei, eu também começo a me desvalorizar, queridos. E isso é tudo que o inimigo de nossas vidas quer, que o ser humano, ele perca o valor diante dos seus próprios olhos. É por isso que nós vivemos em uma sociedade que leva o egoísmo tão sério, tão alto, e nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado com muita facilidade. Aquilo que realmente é importante fica para trás, as prioridades são trocadas, e aí as consequências são sempre negativas, que as pessoas vão colhendo, mesmo sem perceber, achando que aquilo é o normal da vida. Com o nosso Deus, não. Isso, querido, é uma característica do Senhor. O fato dele ser zeloso faz parte de uma característica que ele transmitiu para nós quando ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor espera que nós também sejamos zelosos com tudo aquilo que Ele tem dado para nós, que Ele tem constituído em nossa história. Muitas pessoas não conseguem avançar para aquilo que é bom, para aquilo que é melhor ainda, justamente porque não conseguem valorizar aquilo que já tem, que já está estabelecido em sua vida. Sempre que eu pensar desse jeito, querido, que eu sempre olhar para aquilo que é de fora e achar que ele tem mais valor do que aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já tenho, querido, vai perder justamente o seu valor aos meus olhos, e eu vou acabar não conseguindo dar os passos de construção da história, do propósito que o Senhor tem em minha vida. Muito pelo contrário, eu vou acabar, queridos, jogando fora, por causa de alguma circunstância, de algum desejo que está dentro do meu coração, todas as coisas que são importantes verdadeiramente, e que nesse momento, por estar tomado, por essa ilusão chamada desejo, eu não consigo perceber.
Quantas pessoas hoje estão sofrendo justamente porque agora, depois que tudo passou, descobrem que a vida anterior que elas tinham, as pessoas que estavam ao seu lado, aquilo sim era realmente importante e que tudo o que chamou ela para fora dessa vida, justamente que era somente uma ilusão que a coloca de frente com uma realidade extremamente dura nesse momento. O Senhor, Ele nos ajuda nisso, mas não apenas nos pedindo, nos falando e dando essa sugestão para que a gente possa cuidar, possa realmente olhar com carinho e valorizar aquilo que Ele acrescentou em nossas vidas, mas Ele faz isso a partir do seu próprio exemplo. O nosso Deus é um Deus zeloso, Ele cuida, Ele protege, Ele valoriza aquilo que é importante, que está ao seu lado, aquilo que Ele atribuiu, desde o começo de todas as coisas, importância verdadeira. Por isso, nós precisamos ter essa característica em nós, precisamos desenvolver essa característica de dedicação, de lealdade, de valorizar verdadeiramente aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas mãos, de sermos zelosos, cuidarmos com carinho, querido, recuperarmos a nossa vista, aos nossos olhos, o valor de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós já temos e já conquistamos, das pessoas que estão ao nosso lado, daquilo que nós fazemos, dos nossos talentos, dos nossos dons, daquilo que o Senhor já tem colocado, incluído em nossas vidas, a partir do momento que nós sermos zelosos, como o Senhor é em relação àquilo que está ao nosso lado, então nós vamos começar, querido, a visualizar caminhos para a construção da nossa história. Nós valorizamos aquilo que nós temos e o Senhor então nos ajuda a dar o próximo passo, fazendo com que a gente possa incluir aquilo que é importante, outras coisas, outras pessoas, outros momentos que estarão dentro de uma prioridade muito bem estabelecida, para que a gente possa ser zeloso, para que a gente possa cuidar verdadeiramente daquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter um coração grato. O coração que é grato, ele é um coração zeloso, é um coração que cuida, aquele que agradece por quem é, pelo que faz, por aquilo que Deus tem incluído em sua vida, pelas pessoas que estão ao seu lado. Essa pessoa é uma pessoa que vai proteger, é uma pessoa que vai se dedicar, é uma pessoa que vai colher o melhor daquilo que o Senhor já entregou em sua vida, querido. Então, um coração grato é um coração justamente que ele cuida, que ele valoriza aquilo que o Senhor estabeleceu em sua vida, queridos. O coração zeloso, esse coração que cuida, esse coração que protege, é um coração que ele entende de prioridades. O nosso Deus, ele trabalha com prioridades. Eu gosto muito de citar aquele versículo de Mateus capítulo 6, versículo 33, onde diz: colocai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus, ele trabalha com prioridades. Quando Ele é a prioridade em nossas vidas, Ele nos ajuda a organizar as demais prioridades em nossas vidas, organizando a prioridade em relação a nós mesmos, ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo, depois organizando as prioridades em relação às pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, começando pelo casamento, depois os nossos filhos, e aí Ele vai desenvolvendo. Então, uma prioridade não passa por cima do outro. Essa é uma característica de quem é zeloso, ele tem clareza do que realmente é importante e não aquilo que está simplesmente iluminando, reluzindo aos seus olhos. Muitas pessoas pensam e fazem isso, acabam sendo enganadas. Chega algo que não é prioridade, que não é importante, mas que reluz aos seus olhos, e aí aquilo que é importante vai ficando para trás, porque de repente está dentro de uma rotina, eu já estou acostumado com aquilo, e o que eu quero é novo. As pessoas gostam daquilo que é novo, mas com Deus não é assim, que nós aprendemos com Ele a verdadeiramente não viver pela circunstância, mas construir uma história, e uma história de vitória é construída com pessoas zelosas, pessoas que conseguem e reconhecer, agradecer aquilo que Deus tem entregue para a sua vida, e pessoas que têm clareza de prioridade
prioridade, do que realmente importa. Essas duas características estão justamente no coração do nosso Deus, e você percebe ele conduzindo toda a história, nesse caso, a história do povo de Judá, né? Aí ele estava se levantando agora contra os ninivitas, contra os assírios, depois de ter dado a oportunidade deles se arrependerem, porque trazendo esse juízo, ele estava fazendo com que a vida pudesse continuar, porque o nosso Deus, ele é 100% amor e 100% justo. Não existe amor sem justiça. Por isso, ele estava trazendo juízo sobre esse povo que havia sido tão cruel com as nações ao seu lado, principalmente com o povo de Israel e o povo de Judá, queridos. Mas ele estava fazendo isso porque o seu cuidado, a sua dedicação ao seu povo estava ali sempre dentro do seu coração, e por isso ele estava tomando essa atitude. E você, hoje eu queria deixar uma pergunta para você: o que você precisa valorizar em sua vida? Aquilo que Deus já te deu, pessoas que Deus já colocou ao seu lado e que precisam ter um momento de valorização ou revalorização no seu coração. Amados, tudo aquilo que é separado, as divisões que acontecem, o ponto final que chega, as desistências da vida, acontecem porque existiu anteriormente um processo de desvalorização. Por exemplo, um casamento que acaba é porque os cônjuges acabaram se desvalorizando um ao outro. E aí vai desvalorizando, que chega ao momento do rompimento. Não permita que isso aconteça em sua vida. Tenha essa característica de Deus dentro do seu coração, mesmo que as coisas estejam difíceis. Isso é um fato, que Deus pode entrar com a providência quando você se colocar na presença dele. Mas o fato é que aquilo que é importante para você, mesmo na dificuldade, precisa ser cuidado, precisa ter dedicação, precisa agradecer todos os dias, precisa colocar dentro da prioridade correta, e com isso você estará alinhado em sintonia com o coração do nosso Deus, que é zeloso por nós, e dessa forma ele vai trazer a bênção para a sua vida que você precisa estar colocando diante dele. Então fique com essa pergunta: o que você precisa valorizar? O que você precisa ser mais zeloso, ter mais zelo em sua vida? Deus abençoe a sua vida e a sua família.